Bueno, agora daremos prosseguimento à apresentação, falando um pouco mais da questão institucional, porque o Coletivo Venus Urânia, antes de nada, é uma associação. E, como tal, nós outras estamos constituídas, não? E temos nossos propósitos, ideais e, sobretudo, nossa missão, que é o que norteia nossas atividades. De la missão, o que podemos dizer é que, principalmente, nos interessa promover a igualdade e, sobretudo, dar visibilidade ao trabalho das mulheres no campo das artes e da cultura, que é onde atuamos. Sempre no intuito de promover linguagem não sexista, porque compreendemos que lo que não se nombra não se conhece. Porque, para nós outras, as mulheres são, acima de todo, não? Artistas e produtoras culturais, e como tal, a mulher é a protagonista e, a la vez, a autora de sua vida, ou seja, de sua obra como artistas, porque nós outras somos artistas e, por lo tanto, produzimos obras, pero además somos mulheres e também produzimos muitos elementos e tudo isso significa ser autônoma em los caminhos da vida e ter uma autoestima e ter também autossuficiência. E para isso desenvolvemos distintas atividades, não? Dentro de lo que nos remite como atuação, sempre atuamos no âmbito da cultura e das artes, lo que equivale assim a todas as modalidades artísticas, porque como temos sócios de muitos segmentos, de muitas linguagens, desde artes cênicas, artes plásticas, e además pessoas que trabalham com coaching, que trabalham com outras formas de acompanhamento, não? A mulheres. Então, temos uma gama muito ampla de atividades, pero em todas elas sempre procuramos buscar lo que seja o desenvolvimento humano, a igualdade e tudo. E um dos elementos que nos preocupa e que, todavia, para nós outras é muito importante, é a questão da violência de gênero. Porque a violência de gênero é aquela que sofrimos justamente por ser mulheres e que não compreende as diferenças sociais, não tem nada a ver com o nível educacional, não tem nada a ver com a posição social da mulher. Mas nós outras todas somos vitimadas e incluso podemos, de algum modo, também ter o que se chama uma multi ou pluridiscriminação, porque, además da violência que nós outras sofremos unicamente por ser mulheres, também existem outros fatores de discriminação, como o hecho de ser estrangeira, o hecho de ser negra, de ser uma mulher trans, de ser uma mulher gitana, uma mulher muçulmana. Então, há muitas formas de discriminação que se vão solapando e nós outras, como artistas, como produtoras culturais, sí, hacemos muitos esforços no sentido de romper com esta lacra. E que hacemos, não? Dentro do âmbito da associação que temos, que é uma associação pequena, hacemos pequenas ações, lo que podemos estar aí involucradas, que está ao alcance de nossas mãos, como, por exemplo, encontros, charlas, eventos virtuais e presenciais, cursos de teatro, de artes plásticas, vivências, redes sociais, blog, não? Onde damos bastante difusão ao trabalho das mulheres, ao que estão desenvolvendo nossas companheiras, e também discutimos questões que são contemporâneas e que a nós outras nos compete falar, porque nos interessam. E tudo isto dentro do âmbito da cultura e das artes, sempre com o intuito de generar uma sinergia, de criar grupos e, sobretudo, de criar uma rede de mulheres que podem colaborar entre si. E assim nos fortalecemos. Uma das atividades que realizamos são projetos autorgestionados. E os projetos autorgestionados é algo que está desde o início da associação, que está plasmado justamente nos estatutos, o que significa que toda a gestão de projeto, que toda a gestão da associação se hace por meio de projetos e que todos os projetos que realizamos
dentro do coletivo Venus Urânia, sigue algumas pautas ou um protocolo. Em primeiro lugar, sempre há uma pessoa responsável, há um projeto que é escrito, que tem seus objetivos, seu desenvolvimento, que tem também seu pressuposto, um plano de financiação, e que depois de realizada, a atividade também apresenta contas. E as contas podem ser desde as contas das atividades realizadas através de uma memória de atividades, que normalmente la publicamos na página web, ou incluso no caso de fazer uma ação na qual exista uma financiação econômica, seja por meio de patrocínio, de donações, sempre hacemos também uma prestação de contas, ¿sí? Pero lo que significa dizer que muitas vezes não temos atividades que se enquadrem aí, porque a maioria das vezes las hacemos com nossos próprios recursos, pero aún assim hacemos um esforço de pressupostar e de ter uma ideia de quanto essa atividade pode custar a nível de realização, porque afinal forma parte da organização que levamos. E dentro dos projetos novos, ¿no? As novidades, há uma que me interessa muito, que é esta aqui, que é a criação de um campus online. Exato. Que já está hecha a página na plataforma Moodle do coletivo Venus Urânia, por meio da qual pretendemos dar início à formação, a cursos, a coisas assim. Vamos começar com coisas muito pontuais, como, por exemplo, estas que lhes ensino aqui, talleres de teatro online, por supuesto, ¿no? Dadas as condições atuais. Además, também a sensibilização contra a violência de gênero, que também estamos trabalhando em um projeto assim, para oferecer às mulheres algo que pueda servir tanto para a identificação como para a prevenção e, à la vez, também para generar processos de autoconhecimento, de autocuração, de autossuperação, através da arte, através das coisas que trabalhamos. E outro dos elementos que nos interessam também são as novas tecnologias, as novidades em geral, que incluso está aberto às sócias para elas que queiram apresentar algum projeto e fazer também alguma atividade com nós outras. Bem, e dentro de lo que hemos hablado, ¿no? A pergunta, onde estamos? Bem, nós outras, como sabeis, não temos uma sede física, em primeiro lugar porque somos uma associação pequena, independentes, nos mantenemos com os recursos próprios, com as contribuições de las sócias, que además são contribuições bastante simbólicas, não? Temos uma taxa anual de 10 euros ao ano, que não é suficiente para manter uma sede em funcionamento, pero de qualquer modo, temos uma sede virtual que está aqui, que podeis ver, que tenéis aí nossa página web, o blog, que podeis seguir, que podeis ver o que hacemos, e además é por onde nos comunicamos com o mundo e falamos das coisas que realmente temos que falar e que nos interessam a nós outras todas. E também nos podem seguir nas redes sociais. Sim? Agora, para concluir, que já estamos finalizando, creio que já um pouco de lo que hacemos já está bastante claro. Então, me gostaria de fijar que nós outras somos muito sensíveis aos problemas atuais que nos afetam como coletividade, como mulheres e como mulheres artistas, produtoras culturais, pero que sempre procuramos lançar uma visão positiva, porque creemos que o arte é capaz de dar uma resposta e que a resposta muitas vezes é um processo de elaboração que conleva ao autoconhecimento. E este é o primeiro passo para todos os cambios que podemos realizar, não só em nossas vidas, como também na sociedade e no mundo em que vivimos. E, para finalizar, les dejo a invitação para que participeis em la associação. ¿Por que não? Que então se convertidos em sócias, hein?
Las sócias são pessoas que colaboram com nós outras, que também podem participar das atividades que realizamos, que podem proponer projetos através do coletivo Vênus Urânia e que, de algum modo, estão contribuindo a este câmbio social, que é algo muito importante no momento, porque já é hora de que as mulheres ocupem o espaço em uma sociedade que realmente se merecem, porque já creio que estivemos por muitos milhas de anos no segundo plano e agora estamos realmente buscando um espaço de igualdade. E este espaço de igualdade seguramente não nos será regalado. Então, temos que ter muito claro, e creio que está muito claro, que o único que podemos fazer é conquistar este espaço. E para conquistá-lo, o que temos que fazer, o que podemos realmente fazer, é dentro de uma organização, nos unindo e fazendo isso em conjunto, de modo coletivo. E creio que a primeira barreira que temos que vencer é a barreira que nos separa, nas outras mulheres. E uma vez que consigamos romper essa barreira e que consigamos nos unir, assim, claro que todo se tornará mais fácil, mais sencillo. Muchísimas gracias y voy a dejar en la descripción del vídeo un formulario de inscripción para tornar socias y además aquí os dejo el email, la dirección del colectivo Venus Urânia y nos podéis contactar. Muchísimas gracias.